Olá, boa tarde a você que está aí, que vai acompanhar conosco a leitura da Bíblia Sagrada. Agora nós vamos ler o livro, dar continuidade ao livro de Atos. Estamos terminando o livro de Atos dos Apóstolos, onde você viu que os apóstolos de Deus começaram a sair, fazer prodígios, milagres e muitas coisas em nome de Jesus, assim como Jesus fez os milagres, né, os prodígios. E depois ele subiu aos céus, ele disse que o povo dele, né, os apóstolos, iriam fazer as mesmas coisas. E no livro de Atos você vê isso muito nitidamente, o poder do Espírito Santo descer sobre aquele povo, sobre os apóstolos, e o quanto eles falaram de Cristo e o quanto eles fizeram milagres, assim como Jesus fez na Bíblia Sagrada, que está registrado. Também os discípulos de Cristo fizeram milagres e prodígios. Saiba de uma coisa, você que já aceitou Jesus, que anda com Cristo, que proclama o seu nome, você precisa se revestir de todo o poder. Como assim, Renilde? Orando e jejuando para que você faça também, assim como os apóstolos, milagres em nome de Jesus, tá bom? Porque foi dado a todos nós o poder, o Espírito Santo, para que nós venhamos a fazer também, em nome de Jesus, aqueles que já o aceitaram, fazer maravilhas também em nome de Cristo, amém? Então vamos ler, ele fala assim, o último capítulo de Atos dos Apóstolos, o número 28, ele diz assim, quando já estávamos em terra, sãos e salvos, lembra que Paulo estava sendo levado prisioneiro no navio, e aí houve uma tempestade, houve muitas situações ruins, recapitulando o capítulo passado, 27. E aí aconteceu que Deus falou com Paulo e falou que todos eles iam sair sãos e salvos se eles permanecessem no navio, né? Então, aí aqui já vai contar o que aconteceu depois que eles chegaram em terra firme. Então, quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Então, a gente foi parar na ilha de Malta, certo? Paulo e os outros prisioneiros. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Então, Paulo estava sentado para fugir do frio, estava jogando graveto na fogueira e uma cobra veio e agarrou na mão de Paulo. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Olha as pessoas julgando Paulo. Como nós somos julgados, gente, nós servos de Deus, somos julgados diariamente, pelas pessoas, né? As pessoas esquecem que elas também vão prestar conta com Deus, né? Elas querem só dos cristãos serem corretos, serem perfeitos, né? Íntegros, tudo, mas Deus quer isso de todo mundo, né? E aí ele já estava aqui julgando Paulo, porque a cobra mordeu a mão de Paulo. 5. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Olha, mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não aconteceu nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus.
Boa tarde, tia Edna. Beijo. Estamos lendo o livro de Atos, acompanhe na sua Bíblia, Atos 28, agora o versículo 7. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam ao Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Aleluia. 10. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Então, olha só, né? O fato de Paulo estar ali naquela ilha, um servo de Deus, não perdeu tempo, né, de fazer alguns milagres em nome de Jesus, curar, né? Porque Deus nos deu esse poder para curar. Impôs a sua mão e repreendeu aquela doença em nome de Jesus e aquela criança, aquela pessoa foi curada e outros doentes. Então, isso fez com que eles olhassem para Paulo com bons olhos, certo? E o ajudaram, colocando tudo que eles precisavam no navio para que eles viajassem em paz. De Malta para Roma. Então, lembra? Estava a tempestade, eles acabaram parando nessa ilha de Malta. Lá, Deus usou brilhantemente os seus servos. E depois de Malta, eles foram para Roma, que era o lugar onde eles iriam mesmo. Depois de ficarem 3 meses na ilha, ficaram muito tempo, né? Embarcamos no navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos, Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali, seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e em 2 dias chegamos a Possoli. Nessa cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. E assim chegamos a Roma. 15. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados da praça de Ápio e de 3 Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 17. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrar com ele. Quando estavam reunidos, ele disse. Então, Paulo chamou e reuniu, aí ele falou assim: meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. 18. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Né? Paulo contando para eles a situação que ele tinha passado. 19. Mas os judeus não queriam que me soltassem, por isso fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. 20. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com esta corrente de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Quem era que eles esperam? Jesus.
21. Então eles disseram: nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. 22. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Né? Então, lembra que Paulo conheceu a Cristo e de perseguidor ele passou a ser discípulo de Jesus. Então, isso aí as pessoas viam com maus olhos, diziam que ele fazia parte de uma seita, né? Proclamando esse Jesus que até hoje, né, ainda esperam. Jesus já está voltando, Jesus já veio e já vai voltar para nos julgar. Como você viu na agorinha no livro de Amós, né, o dia D do Senhor vai ser um dia do julgamento, um dia ruim, e que vamos prestar conta dos nossos atos, ok? Então, ele está falando aqui. Então, as pessoas estavam julgando Paulo. Então, até um dia desse, Paulo julgava as pessoas que eram cristãs. Mas agora ele estava sendo julgado. E é assim que acontece com nós, né? Com você aí que ainda não é cristão, né? Ainda não aceitou a Jesus, ainda não fez uma decisão, né? Perante os homens, ainda não mudou de rota, né? Porque a gente precisa aceitar Jesus e mudar totalmente, dar uma volta na nossa vida de 360 graus. Precisamos mudar muitas coisas que nós carregamos errada, que são malas de pecados, que nós precisamos deixar no meio do caminho para poder continuar seguindo e ir rumo a Jesus. Então, ele fala aqui, agora, em vez dele condenar as pessoas, ele estava sendo julgado. Né? Então, você que ainda não é cristão, você julga, né, os cristãos. O dia que o Senhor te chamar e você virar cristão, evangélico, né, você vai ver que você vai ser julgado também. Muitas das vezes do jeito que você julgava. E só tem uma pessoa que pode nos julgar. Essa pessoa é Deus. Tá bom? Então, não julgue. Ore. Se você vê uma pessoa muito errada, muito fazendo aquilo que não agrada a Deus, ore por ela. Não julgue. Não jogue pedra, né? O mundo está cheio, né? E nós, como igreja, as nossas igrejas, elas precisam ser prontos socorros. E não, como é que diz? Tribunal de justiça. Porque não cabe a você julgar ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você cai como qualquer um outro, porque você está nesse mundo. Então, não julgue. Ore. É melhor, tá bom? Vamos continuar a leitura. Estamos lendo o livro de Atos, capítulo 28. Agora o versículo 21. Acompanhe na sua Bíblia. Então, eles disseram, nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. 22. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita aí que você anda falando sobre, né? 23. Então, marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. Né? Então, Paulo aproveitou e ficou falando de Deus, do reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. 24. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. 25. Então todos foram embora conversando entre si. Mas antes que saísse, Paulo ainda disse mais uma coisa. Olha o que Paulo disse para ele. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías
aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: vá e diga a esta gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir a sua mensagem, poderiam entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Olha que lindo que Paulo falou para eles. Se você ainda não consegue ver o pecado, se você ainda não consegue entender a palavra e os planos de Deus para você, a culpa não é sua. A culpa é do pecado que não deixa você ouvir, não deixa você ver, e muito menos falar do reino. Entendeu? Então, o pecado faz isso. O pecado nos cega, né? Você aí que é cristão também, que fica julgando as pessoas não sabem que elas não conseguem ver. Só quando a gente tem esse encontro com Cristo, como Paulo teve na estrada de Damasco, naquele que aí Deus faz com que caia e você consegue ver que é pecado. Então você que é cristão, não julgue, porque a pessoa que está no pecado, ela não sabe que aquilo é pecado. Ela não consegue ver isso como pecado. Então nós devemos orar, como eu acabei de falar agora. Precisamos orar para que as pessoas consigam ver que aquilo, além de ser errado, é pecado aos olhos de Deus. Tá bom? Então você como cristão, faça isso. Porque o não cristão, ele não entende. Ele olha e não vê. Ele ouve, mas não entende a palavra de Deus. Ok? Então cabe a nós orarmos por eles. Desculpa, para que Deus faça com que eles enxerguem isso. Assim como ele fez com Paulo. Amém? 28. E Paulo terminou dizendo: pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus. E eles escutaram. Então ele está dizendo: olha, vocês judeus não estão escutando a mensagem de Deus. Mas os não-judeus, aqueles que não são daqui da Judéia e tal, eles estão ouvindo e estão entendendo. Para você ver o nível, né? Como Deus é maravilhoso. Né? A palavra de Deus diz que ele veio para o seu, mas os seus os rejeitaram. E aí ele foi proclamar ao mundo inteiro. Então nós não somos judeus, né? Na íntegra. Mas mesmo não sendo judeus, Deus veio para nós também. Né? Ele não veio só para os seus. E os seus os rejeitaram. Então, é como se você fizesse uma festa e convidasse algumas pessoas e essas pessoas se recusassem a estar. E aí pensa, cheio de comida, o que você faria? Sabe o que Jesus faria? Ele ia sair gritando e chamando todo mundo na rua. Os não convidados. Então foi isso. Jesus trouxe a salvação para todos. Né? Deus quis, Deus salvou, Deus sempre teve um plano para a humanidade. Para todos. Deus, ele não nos... como é que fala? Ele não faz acepção de pessoas. Então, a salvação não poderia vir só para alguns. Concorda? A salvação é para todos. Porém, nem todos querem. Entendeu? Como você vê na Bíblia toda. O Senhor fazia para todo mundo, mas uns queriam servir, outros não queriam. E assim continua sendo até a vinda de Jesus. Até Jesus voltar, a gente continua nesse impasse. Alguns querem fazer a vontade de Deus e outros não. E ponto. Deus respeita a sua vontade. Mas no dia dele, você vai prestar conta por isso. Por essas suas escolhas. Então, continuando. E Paulo terminou dizendo: pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem da salvação para os não-judeus. E eles escutaram. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência.
tipo aborrecidos, né? 30. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Então, Paulo, como judeu, não se calou, né? Aceitou a Jesus, entendeu a mensagem de salvação e morreu falando de Jesus, para quem quisesse ouvir, né? Mas nós temos esse detalhe aí de escolha. E Deus nunca vai tirar esse detalhe de escolha de você. Você escolhe se quer ir pela direita ou pela esquerda. Se quer ir... Quer os dois caminhos, né? Se quer Cristo ou não Cristo. Se quer o céu ou se quer o inferno. É você que decide, né? E acabamos de ler o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Que lindo, vamos começar Romanos, tá? E eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de levar para você a Bíblia, a leitura da Bíblia na íntegra. Você leu comigo, eu não estou inventando nada. Jesus veio, Jesus é real. Jesus mudou a vida de Paulo e mudou a vida de muita gente. Você acreditando ou não, ele veio, ele salvou, ele curou, ele fez N coisas. E sabe por que Jesus Cristo fez muitos milagres? Um dia desse caiu a minha ficha para mostrar que a trindade que eu creio, eu, Ranildes, não sei você, eu respeito você também, né? Mas a trindade para mostrar a perfeição. Que existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E que os três são um só. Por isso que Jesus fez muitos milagres. Milagres esses que muita gente não poderia fazer. Entendeu? Só mesmo quem aceita Cristo, como você viu agora no livro de Atos, aceita Jesus e em nome de Jesus consegue fazer os milagres que Jesus fazia, né? Porque, para pensar, né? Jesus curou uma pessoa cega de nascença. Até hoje, não existe cura para isso. E outras coisas, transformou água em vinho numa festa. Ressuscitou um cara que 3 dias estava morto. Isso também não acontece. Por que Jesus fez isso? Para mostrar para você e para mim que ele era o próprio Deus. E algumas pessoas conseguiram ver isso de cara. Assim que quando a gente fala de Jesus, algumas pessoas entendem logo, né? Outras não, mas tudo no seu tempo. Cabe a mim, como cristã, que foi alcançada. Com 21 anos, eu tenho 47 anos. Eu aceitei Jesus com 21, já tinha feito tanta besteira na minha vida. Mas aceitei a Cristo com 21. E eu não tenho dúvida de que a minha missão é falar para você. E no momento certo, os seus olhos vão se abrir, os seus ouvidos vão conseguir ouvir e entender a salvação. O plano de salvação, o plano de resgate da humanidade. Aqui nessa terra, você não vai conseguir perfeição. Aqui nessa terra, você não vai conseguir muitas coisas que as pessoas temam. Não, vai melhorar. Não, a Bíblia diz que vai piorar e que só tem 2 caminhos, o céu e o inferno, que nós vamos prestar conta. A gente leu agora em Amós, no livro de Amós, o dia D, né? Vai chegar, quer você queira ou não, você vai ter que prestar conta daquilo, das suas decisões, né? Das suas verdades, das suas certezas. Cabe a mim orar por você, porque alguém orou por mim, para que eu entendesse o plano de Cristo, para que eu estivesse aqui. E eu queria dizer para você que não me conhece muito bem, né? Que quando eu estava com câncer, com muita dor no meu quarto, morrendo de dor, eu orei para Deus assim. E eu quero deixar registrado aqui no Facebook, no meu YouTube, Ranildes Barros. Sabe como eu orei? Senhor Jesus,
Se não tem mais nada para eu fazer por ti nessa terra, me leva. Eu orei pedindo para morrer. E o Senhor me deixou viva. E aí logo depois o Senhor colocou no meu coração para eu ler a Bíblia com você. Que tem as mesmas dificuldades que eu tenho. De ler, de dar sono, de não entender, de não querer. Que o dia a dia não deixa a gente ler, né? Quando vê a gente não leu, a gente não orou. Nós somos imperfeitos. Mas nós precisamos lutar. Então Deus me deixou viva. Tá? Acabei de fazer os exames, daqui a mais um pouquinho eu vou fazer mais 2 exames, dia 26. E em um dos meus vídeos eu vou falar como está a minha saúde, né? Que a gente começa a ser investigada. Mas quando eu estava fazendo meus exames, eu orei: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces cada célula do meu corpo. Cuida de mim. Então eu vou orar por você que está aí nessa tarde maravilhosa de frio em Belém, né? Coisa inédita. Está um friozinho desde manhã chovendo e um friozinho gostoso. Que o Senhor faça com que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos consigam ouvir, que a sua mente consiga entender a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma leitura e te pedir, interceder por esse ouvinte que está aí do outro lado, Senhor. Seja judeu, não judeu, seja quem quer que seja, em qualquer planeta, lugar desse planeta, Senhor. Que ele possa pedir, orando, rezando, Senhor, à noite, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que ele entenda o plano da salvação, Deus, que é algo assim tremendo, maravilhoso, que alcançou o judeu chamado Paulo de Tarso. Que, Senhor, esse mesmo plano que foi reconhecido por Paulo, seja reconhecido no mundo inteiro. E eu te agradeço pela oportunidade que tenho de fazer parte da divulgação da salvação de Cristo Jesus nessa terra. Eu te entrego cada pessoa que vão assistir, que estão assistindo nesse momento, e que Tu faças com que, Senhor, elas consigam ver a verdade. Em nome de Jesus eu te peço pela vida deles. Eu te peço que eles possam conseguir enxergar a salvação em Cristo Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Um beijo a você que está aí nessa tarde, chuvinha, né? Vou mostrar aqui, olha, onde eu tô, olha lá. Essa natureza aí, né? Não tá chovendo agora, tá, gente? Mas tá frio, viu? Em Belém. Um beijo no coração, fiquem com Deus. E que Jesus faça ser reconhecido na sua vida, assim como ele foi reconhecido por Paulo de Tarso. Tá bom? Um judeu conhecedor da palavra de Deus, mas que um dia foi liberto por Jesus Cristo. Um beijo.